O Eduardo foi ele que me inspirou a criar tudo. Eu tenho em mente que eu criei uma marca bilionária, porque os brasileiros são muito ricos. O nosso país é muito rico, há muitos brasileiros ricos. Do jeito que há brasileiros pobres e do jeito que há português pobre, há brasileiro rico e português rico. Do meu amor que eu tenho pelo cantor Eduardo Costa, ela ia ser contada e vai chegar até a ele, que ele também faz parte do meu sucesso e foi ele que me inspirou a criar essa grande marca. Um certo dia eu tava dormindo, aí veio o espiritual outra vez e mandou anotar um código. Foi ordenado, anota esse código. E eu chamei ele estava comigo nesse dia. Agora me explica um pouco assim, como é, até pra galera que tá em casa, só tá perguntando, como assim veio, tipo... Pronto, mas eu não sabia o que vinha pela frente, eu só obedeci. Como eu tinha obedecido a história do meu ex-marido, que pronto, foi tudo obediência. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Teimosia Podcast. Afinal de contas, você sabe que teimosia é a força que transforma sonhos em oportunidade. E ó, hoje a gente vai falar literalmente de uma teimosa, porque ela saiu de Portugal, passou por Recife, veio para Goiás e agora ela tá aqui, sabe onde? Em Balneário Camboriú. E ela é a Mãe Black. Isso! Você apresenta pra galera, manda um oi pra esse pessoal que tá em casa, tá te vendo nessa câmera aqui, fica à vontade. Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Ana e criei uma marca Mãe Black 99944 Cosmet. Ela foi inspirada, tudo começou com uma história, foi há muitos anos, o meu ex-marido, ele foi diagnosticado com... Pronto, ele passou mal e na hora ele não quis ir para o hospital. Entretanto, foi trabalhar, só que no meio do caminho ele terminou indo para o hospital. Resultado, ele foi diretamente, ficou lá, nunca saiu mais de lá. Entretanto, os médicos, eu estou falando assim para saber por que foi deixa criado. Só falar pra galera, ó, galera que tá em casa, vocês vão perceber um sotaque muito típico do itajaiense, que é meio parecido, porque o itajaiense, nós somos uma colonização portuguesa, colonização açoriana, então tem esse então é um sotaque gostoso de ouvir, galera. Ó, então vamos lá voltar só para contextualizar, porque o pessoal pode perguntar às vezes, mas que sotaque diferente, sotaque diferente. Pois, aí, ó, de Portugal, viu? Pois. São muitos anos no Portugal, né? Pronto, aí posso continuar a história, então, né? Então, aí pronto, aí ele não saiu mais de lá, então, resumindo, aí me ligaram e tal, eu fui para o hospital. E chegando lá, os médicos, ele ficou internado para descobrir o que é que ele tinha. Entretanto, foi descoberto, ele tinha um cancro de 13 centímetros que a qualquer momento ele podia ter um ataque cardíaco. E os médicos não queriam operar porque a veia estava pressionando, o tamanho do cancro estava pressionando, cancro a gente chama cancro, mas é câncer, estava pressionando a veia do coração. Então, eles não quiseram... Era risco operar. Então, a solução foi... Eles faziam a quimioterapia, radioterapia, muitos. Entretanto, esse gajo ficou fino, né? Ele sumiu. Aí, o médico me chamou, né? Eu era companheira dele na época. A gente não era casado. E a gente casou depois disso, porque ele pensava que ia morrer. Não, foi isso. Ele pensava que ia morrer porque a gente tinha um filhinho... Os rapazes também eram de menor, mas tinha um filhinho muito pequenino. Mas isso, nessa época, vocês moravam onde? Em Portugal. Portugal. Em Braga. Estávamos em Braga já. Ou estávamos em... Já nem lembro. Estávamos em Braga, ou era em Braga, ou era em Vila Verde. Então, esse hospital foi lá na Europa, não foi aqui no Brasil? Não, foi na Europa. Foi na Europa. O hospital de Braga. Aí ele foi para... Aí os médicos aconselharam ele tomar fazer o tratamento todo. Pronto, ele diminuiu o gajo. Aí eu vim para casa um certo dia. Eu tô contando assim para saber do espírito, por que o universo, que é Deus para quem chama, outros chamam, eu chamo o universo, porque eu acredito que nós somos energia. Então, eu fui para casa, mas até então eu não tinha nenhuma ligação tão forte com o universo. Eu acreditava que isso era alguma coisa, mas a partir daí foi que eu realmente vi que a gente não anda sozinho. Aí eu vim para casa muito desesperada, né? Porque a gente com 3 filhos. Imagina. Aí eu vim para o meu quintal da minha casa. Foi mesmo assim, gente. Eu bati o joelho no chão e disse, Deus, porque eu tinha muito receio de perder os filhos
sei lá, porque eu não trabalhava. Tinha medo que ele fosse embora, porque realmente ele era o provedor da casa e a gente não pode negar isso, não é? E tá num país que não é o nosso o também, país né? não é o nosso. Vários fatores, né? Pronto. Mas como nada é acaso na vida, né? Mas até pra eu entender, pra galera que tá em casa também entender, isso foi em que ano? Foi em? Acho que faz uns 7 anos isso. Aham. Uns 7 anos, mais ou menos. Aí eu vim para casa, pus o meu joelho no chão e olhei para o universo e disse, não deixe ele ir embora. Porque não era só porque eu gostava dele, mas era também por uma fator... Porque assim, a gente gosta, mas há um fator financeiro também. Claro. Eu disse, não deixe ele ir embora, porque ele não pode... Assim, não que eu não gostasse dele, mas... eu tenho filhos pequenos, ainda não acabou a missão dele, eu não vou acreditar nisso, universo. E pronto, e fui levando. Aí ia para o hospital todos os dias, tal, passava lá até a noite, porque não podia ficar lá à noite, e vim embora. Nisso ele entrou em tratamento, tal. Aí um certo dia foi me informado, comecei a receber mensagem depois dessa oração que eu fiz no chão. Aí foi me dado mensagem, você vai fazer assim, assim, assim. Tá, peraí, mensagem... Mensagem universal, mensagem telepática. Ah, tipo, como fosse Deus falando com você, uma energia superior. Isso. Uns chamam Deus, outros chamam... Uma força superior, digamos assim. Uma força superior. Aí foi me dando mensagem, você vai fazer isso, isso, isso. Pronto, eu obedeci. Aí criei um suplemento natural. Ou seja, peraí, pra gente contextualizar de todo esse movimento que aconteceu, você... Criei um suplemento natural. Então agora vamos contar pra gente esse suplemento natural, porque o suplemento tem a ver com o nome Mãe Black. Como é que tem. De onde veio o nome? Vamos entender o nome agora. Isso aí. Aí eu criei pronto, faça isso, isso e isso, pronto. Aí eu fiz. Aí o que eu fazia? Levava para o hospital todos os dias uma garrafa. Felizmente o hospital, graças a Deus, deixava entrar. Aí eu levava pronto para lá para dar para ele, não é? Uhum. Aí, às vezes, os doutores faziam assim, o que é isso? Eu dizia, segredo de justiça. Eu dizia que era segredo de justiça. Pronto, é assim, resumindo e concluindo, esse gajo estava para ser operado, ele estava para morrer, em 3 meses o médico avisou que ele ia embora. Foi o prazo de vida que ele deu para... Ele não morreu nem foi operado, ele foi curado, o cancro redimiu e ele está aí até hoje. Pronto, o que é que eu fiz? Guardei essa receita a 7 chaves, não é? E fui levando a vida, trabalhando e tal. Entretanto, a gente se deixa, não é? Se separa, coisas do universo também. Acabou a nossa missão. A gente se separa e eu compro, pronto, passado um tempo eu compro uma outra casa, não deixando a outra casa, que a casa estava lá com os filhos, mas compro outra casa. Uma bela noite eu estava... Aí eu já estava... Entretanto, passado o tempo, né? Conheci outro rapaz brasileiro. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Escreve aí no comentário se você é de ferro. E se pedir outra coisa também, galera, ó. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, compartilha, porque histórias conectam pessoas. E eu sempre digo, a gente estava conversando aqui um pouco antes da Ana, da Mãe Black, começar a falar. A gente estava falando justamente sobre isso, sobre pessoas se conectarem com pessoas, né? A gente tem que modelar, se conectar. Então se conecte com as histórias de pessoas teimosas que estão aqui, porque se você está assistindo, é porque você é um teimoso, você também quer furar essa bolha, você também quer fazer diferente. Então aproveita as oportunidades e pega os sinais, porque os convidados trazem códigos e experiência de vida que você não precisa passar para você aprender. Então aproveita. Então, ou seja, aí você arrumou um novo namorado. Aí eu conheci esse gato. Foi assim, ele era amigo do meu filho. Aí eu saía, porque eu amei ser mãe. Amei. E depois eu era tipo amiga deles, parecia que era amiga. Às vezes eu pensava até que era namorada. É tua namorada? Não, é minha mãe. Muito engraçado. Aí a gente sempre saía pra... Aí pronto, eu tava deixada do lado do pai dos rapazes, né? Do rapaz. Aí a gente saía pra noite e tal. Aí um certo dia, eu digo também... Eu digo que não existe acaso na vida. Nada é acaso. Exato. Concordo com você. Não é acaso. Aí eu, dentro do carro, a gente tava combinando pra ir 5 pessoas no carro. Aí o meu filho diz assim, mãe... tem um amigo meu que chegou agora há pouco do Brasil, ele pode ir com nós? Eu disse, pode, porque
não sou esquisita. Pode, então não pode, pode. Só que o amigo que ia, não foi. Aí foi outro, que era esse, o meu gajo, o gajo que eu fiquei. Gajo significa namorado? Homem? Gajo é homem. Homem. Ah, tá. Aí, quando ele entrou, aquilo foi assim, foi instantâneo. Quando ela entrou, aí vamos buscar ele e tal. Aonde eu vou... A história, né? A história da vida. Aí vamos buscar ele. Foi buscar. Quando ele veio andando, eu olhei pelo assim, pelo vidro do carro. Foi assim, eu me apaixonei por ele na hora. Os olhinhos fizeram... Na hora. Só que o gajo era mais novo do que eu. Mas isso não é problema, Não, né? mas o problema foi coisa... Aí eu pensei assim, 1000 coisas em uma hora. Eu assim, não paga. Eu tô lixada. Eu não posso me apaixonar por um gajo novo. Porque para amigo do meu filho ainda. E amigo do meu filho. Eu disse, não, ele é muito novo. Aí pensou, aí eu fiquei passando em uma hora, assim, 10 minutos, passou mil coisas na minha cabeça. Mas e ele? Ele olhou pelo espelho também? E, tipo... Não, ele entrou no carro, ele veio do nosso lado. Mas ele tava... Porque ele ia pra festa. Mas ele tava atrás, no banco de trás. Ele vinha da casa. Não, ele vinha da casa dele. Só que eu virei. Ele assim, já vem ele. Aí eu olhei. Quando eu olhei, eu assim, me apaixonei com aquele jeito de malandro dele. Me apaixonei. Eu me apaixonei logo. Que massa, gostoso. Entretanto, ele entrou no carro. Pronto, aquilo foi uma festa. Eu só partia a rir e tal. Pronto, a gente foi para essa festa. Ficamos lá, curtimos a noite toda. Mas nada de... Aí ele vinha mais jovem, né? Aí ele vinha falar comigo. Não, você é muito bonita, tal. Mas ficava dando em cima de todas as mulheres. Ele tava empolgado com a festa. Ele tava tipo... Aí pronto. Aí eu disse assim, mas como eu já tava gostando dele de primeira, eu gostei dele de primeira, toda enciumada, mas não dizia nada. Passou. No outro dia, eu acordei e tal. Aí eu disse, não, deixa eu ligar. Aí eu, não tinha o telemóvel dele. Eu pedi ao meu filho, dá-me o telemóvel daquele teu amigo. Quero falar teu do amigo? meu filho. É. E peraí, vou perguntar pro filho aqui. E como é que foi pra você quando você ficou sabendo? Opa, minha mãe tá gostando do meu amigo. Como é que foi a percepção? O que foi que você... Normal? Isso é. Pessoas evoluídas é outro nível, você viu, galera? É outro nível, viu? Né? Mas continua. Aí eu peguei, dá um número. Aí eu peguei o número, eu mandei o meu filho, olha, falas tu, falas tu, se eu falar, ele pode ter esquecido, né, da noite. Aí falas tu, aí meu filho, olha, tal. Aí eu peguei o telefone, eu disse, não, sou eu. Sou eu, tá? Mas que legal essa amizade, assim, você e teu filho, né? Tipo, sim, os meus filhos são assim, os meus 3 filhos, eu tenho muita conexão. Amém, gostoso. porque eu não tive isso com a minha mãe. Então, eu dizia assim, não, com meus filhos vai ser diferente. Mas eu quero ser amiga dos meus filhos. E trazendo para essa questão que tu falou, acho que antigamente os pais não tinham essa liberdade de conversar com os filhos, Isso muito menos uns temas polêmicos como relacionamento, algo nesse sentido. Isso. Por isso mesmo que eu engravidei muito cedo, porque em casa era um tabu falar de sexo, de falar de tudo. Eu não me envolvi na droga, não é? Mas em coisa, mas é um tabu. E eu dizia assim, não, eu não vou fazer isso com meus filhos. Eu vou ser a mãe, assim, amiga, mãe, tudo. Lógico que a gente tem que dar mesmo que nós... Eu digo que cada um tem um processo, mas a gente tem que sempre tentar pôr os filhos melhor que nós, não é? Uhum. Como pronto, isso é... Opa, é escolha, às vezes é destino, não sei, mas pronto. A gente sempre preserva os filhos para que eles não passem as coisas ruins que a gente passou, né? Isso. Mas aí entra outro ponto que a gente estava falando, né? Infelizmente, a gente protege, até comentei com ela, é como se a gente pegasse uma borboleta e tirasse ela da cápsula. Se a gente fizer isso, a borboleta não vai sobreviver. Isso. E nossos filhos, muitas vezes, eles têm que passar por essa dor também para poder crescer, né? Mas a gente não quer que eles passem, né? Mas eu tenho uma coisa, eu acho que isso aí é um ponto muito interessante. Eu tinha, assim, eu sempre dizia assim, eu sempre dizia quando eles tivessem adultos, não sofressem, porque eles não sabiam se defender. O meu medo era defesa de... Eu sempre tive essa coisa... Quando eles forem adultos, eles vão passar o que tem de passar, mas eles já são adultos. Em criança, adolescente, eu tinha muito medo. Não, com criança a gente não tem opção de escolha, mas a gente passa, né? A gente vê que passa. Pronto, aí eu falei com ele, eu disse, não, eu marquei um café. A gente foi tomar café. Menina, a gente foi tomar café. Só sei que nesse café, depois de 2 semanas, a gente já estava a viver junto. Que massa, que gostoso. Já estava a viver junto. Pronto, mas sabes que é evolução, é muito novo, eu tinha outra cabeça, ele também tinha outra. Pronto, ok, tudo bem. Valeu. Aí o momento, a gente né? se separou. Só que a gente nunca se deixou. A gente se separou de casa, mas a gente sempre tinha um rolo. Pronto, passou. Aí, um certo dia, eu tava dormindo. Aí veio o espírito lá outra vez e mandou anotar um código. Foi ordenado, anota esse código.
E eu chamei ele estava comigo nesse dia. Agora me explica uma coisa assim, como é, até pra galera que tá em casa, o pessoal tá perguntando, como assim veio? Tipo assim, foi semelhante, porque a gente fala, a gente mexe muito com a imaginação das pessoas quando a gente fala que a gente tem uma relação muito forte com Deus e que a gente consegue escutar ele de alguma forma, né? E tem algumas coisas que a gente não consegue muito explicar. Porque, por exemplo, você escutou, mas você fala, cara, é uma voz assim, mas, cara, eu não consigo explicar porque é uma voz diferente. Como é que você definiria essa questão, essa conexão de fato, você ouvir? Como que você ouviu isso? Assim, você foi, tipo, você tava andando e tipo... não. Mas, tipo, não. Como é que foi? Eu tava dormindo, até tava com esse meu ex-companheiro. E até eu disse a ele, olha, eu recebi uma mensagem para anotar esse código. E ele, o quê? Ele, tô desconfiado. que é isso, né? Veio telepático. Veio o código na minha... E eu anotei, uso ele até hoje. Uhum. Pronto, mas eu não sabia o que vinha pela frente. Eu só obedeci. Como eu tinha obedecido a história do meu ex-marido. Pronto, foi tudo obediência. Pronto. Eu digo que eu fui usada. Na verdade, não é nada de mim. Eu só estou usada. Somos uma ferramenta, né? Isso. Aí eu anotei. Aí até anotei num caderno, mas depois disse, não, eu vou pôr aqui no pulso. Aí fiquei usando aquele código. Fui usando. Aí, pronto, entretanto, a gente se deixou, tal. Ele levou a vida dele, eu levei a minha. Aí um dia eu tava num apartamento, que é nosso, meu e dos meus filhos. Uhum. Aí foi me dado uma mensagem que eu tinha que ficar longe de toda a gente o máximo possível das pessoas. Não, tipo, não ter conexão. Se isolar, ficar tipo num momento passei seu. 2 meses isolada. Um momento seu. Olha só. Isso aí. Só saía para pagar contas, só o essencial, e fechada. Pronto, aí veio a inspiração. Aí veio, né? A inspiração começou pela roupa. Aí eu comecei a desenhar roupa. Que, na verdade... Desenhar roupa? Não, esqueci dessa história. Na verdade, eu já sou pintora autodidata. Eu saí no jornal de Portugal para o Mundo. Eu pinto quadro, porque... Eu sou assim, eu sou uma artista. Eu nasci para brilhar. Isso aí, eu comecei a pintar quadros. Eu tenho, até tá em casa, e saí no jornal. Tenho um jornal em casa. Eu comecei a pintar do nada e foi... A reportagem veio e eu sou autodidata. Pronto. Já tenho essa coisa há muitos anos, isso. Igual, eu tenho provas, tá tudo guardadinho. Eu falei em provas, eu vi ali que o Eduardo tava ali marcando o coraçãozinho. O Eduardo Costa. Eduardo Costa, pra quem não vai lá. Vamos mostrar, daqui a pouco eu vou mostrar o Instagram dela pra vocês aqui, pra vocês verem os coraçãozinhos lá. Tá lá? Amo. Então, aí aí veio pra eu ficar isolada e comecei a fazer desenhos, assim, de roupa. Aí eu fui sempre, porque eu sou obediente. Eu sempre obediente. Mandou tá mandado, né? Pois. Passados uns dias, aí eu fiz tipo eu não tinha ainda o projeto da costura, não tinha nada. Aí eu peguei umas roupas que eu tinha e fiz assim os arranjos daquelas roupas que eu tinha criado. Uhum. Aí mandei para todos os famosos do Brasil. Ou seja, mas isso que é legal. Você ter essa questão tipo, criei. E porque o que eu vejo? Só pra galera tá em casa pegar. Porque eu sempre falo que eu sempre digo com o Teimosia Podcast, ele é como se fosse um livro Quem Pensa Enriquece, que ele fala bem no comecinho do livro que se você contar para outra pessoa os segredos para ela enriquecer, ela não vai entender. Mas se ela prestar atenção e pegar o código, ela vai conseguir fazer acontecer. E justamente isso, né? Ó, as pessoas, eu vejo que muita gente faz o que você fez, que é escrever, desenhar, criar, mas não vende, não faz isso que tu fez. Mandei pra todo mundo. Então isso, cara, pegou o sinal. Cara, não seja o melhor dentro do seu quarto. Mostre pra todo mundo o que tu faz. Vai pra internet. Certeza. Não tenha vergonha de ser blogueiro, né? Isso aí. Aí o que é que eu fiz? Aí veio aí tudo mensagem. Não foi assim, eu recebia mensagem e fazia. Manda para os famosos do Brasil. Mandei. Aí, no outro dia, pra minha surpresa, o ator André Gonçalves. Tava lá. Aí eu falei pro meu filho, o português, anda cá. Isso é o André Gonçalves mesmo. André Gonçalves é um que tem um barbinho assim? Barbinho? Sim, ele tá com uma peça de teatro acho que é Toque. Toque, alguma coisa assim. Toque, não quero fazer propaganda pro cara que manda o Pix depois aí. Tô brincando, você mandar o Pix, não, só vem participar aqui, já tá valendo. Isso mesmo. Mas, se ele vir participar, eu te convido pra entrevistar junto, tá? Amém. Tô pronta. Aí pronto, aí eu confirmei com meu filho, não, mãe, é o André. Aí eu disse, nossa, eu fiquei muito emocionada, porque assim, aí foi provado que as ordens que eu estava a receber tinha confirmado ali.
Foi uma coisa de energia. Como é que um gajo que tá do outro lado do mundo, que não me conhece, ele não tem nada, o gajo é super, super famoso, consagrado, e me deu uma bola, né? Assim, me deu uma chance. Assim, ele me deu uma chance, não é? E eu fiquei muito emocionada. Pronto, mas eu pensei que aquilo ia ser... que ele ia ficar ali Só ali, e pronto. não me acompanhar. Pronto, entretanto, foi passando uns dias, eu deixei a roupa e falei assim, não, você vai criar uma marca. Você vai criar uma marca. Que é essa aqui que tá na televisão agora. Acabou de mudar, daqui a pouco a gente volta nela. Olha lá, criou a marca. Isso. Daqui a pouco a gente volta, continua contando a história da marca, Isso. como é que foi. Aí foi me dado outra mensagem, não, você vai criar uma marca. Mãe Black. Aí eu dizia, não, eu tenho muito amor pelos filhos, eu amei ser mãe, amei. Eu queria ter uns 200 filhos. É que não dá tempo, né? Não dá tempo. E financeiro, não é? Então, haja tempo, né? Haja tempo. E eu, mãe, eu sou muito mãe. E preto, eu amo preto. Amo, pra mim tudo preto é bonito. Eu gosto de roupa escura também. Isso. Aí eu disse, não, vai ser Mãe Black. Entretanto, já tinha um código, esse código vai ser utilizado na marca também. Tudo mensagem, né? Uhum. Aí eu disse assim, e o símbolo? O símbolo veio da inspiração da Versace, porque amei Versace. Conheci a Versace através do meu filho, do mais novo, que ele ama moda, eu conheci através dele. E eu disse, não, então eu vou me inspirar na Versace. E criei o símbolo da Mãe Black. Uhum. Pronto, aí criei a Mãe Black. E o André Gonçalves sempre comigo, me apoiando. Sempre, sempre. Aí eu não tinha a Mãe Black oficial, né? Como eu sou muito pequenina, muito sem, né? Fui fazendo, eu fui obedecendo e fui fazendo. Aí depois veio minha ordem assim. Aí, entretanto, eu tive que fechar. Ó, pra galera que tá vendo em casa, a galera tá vendo ali, a galera tá vendo seu Instagram em casa aqui. Amém. Então, ó, até que você falou da logo, né? Então a galera tá vendo, deixa eu botar grande pra gente ver aqui, ó. Isso aqui que o pessoal tá vendo em casa. Amém. Então o pessoal tá vendo a logo aqui. Aí já que a gente falou do Eduardo, olha aqui, ó. Isso. Vou falar do Eduardo. Ainda tem um falar. Eduardo a galera tá vendo em casa, mas quer continuar com o André primeiro, daqui a pouco a gente volta no Eduardo. Isso. Aí, pronto, aí o André começou a ficar comigo, né? Me apoiar sempre, sempre dando um gosto. Virou meu seguidor, tal, pronto. E me ajudou bastante. Então, olha pra aquela câmera ali, manda um abraço pra ele pra gente fazer um corte e mandar pras redes sociais. Vamos André... lá, peraí, espera. Agora vai. André, gratidão por ter acreditado em mim. Quando eu comecei do nada, a gente diz do nada, né? Mas teve sempre um propósito. E eu disse você outro dia, você faz parte do meu sucesso. Gratidão. Sensacional, isso aí. Mas é muito interessante essa questão da gente demonstrar gratidão para quem ajudou a gente lá atrás, né? Sim. Porque depois alguém bater nas nossas costas e falar, eu sempre acreditei em você, Ana. Você é fantástica. É muito fácil, né? Na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sei que isso, às vezes, a gente tem que ser... Assim, às vezes a verdade, às vezes, ela é um bocado áspera. Mas quem acreditou... Foi eu que acreditei em mim. Primeiro o espiritual, não é? E depois eu acreditei em mim. E depois os famosos que acreditaram em mim. Ninguém acreditou em mim. Gente que eu não conhecia, que nem precisava de mim pra nada. Mas sabe o que eu vejo interessante? Então, isso é muito engraçado. É muito legal isso, porque eu vejo muito interessante, assim, por exemplo, o André, ou o próprio, enfim, todos os cantores, essa galera que rala, porque a gente produz também alguns cantores, o pessoal que tá na música, o artista. Cara, é muito complicado, é muito difícil ele chegar... Por exemplo, como o pessoal tá na Globo, vai fazer teatro, ser realmente famoso, ser conhecido. Porque é estourar, é o que a gente tá fazendo. É justamente ser um teimoso, estourar a bolha e deixar aquela sair da caixinha. Exato. Deixar aquele famoso roteiro de vó, né? Você tem que estudar para virar médico, engenheiro, advogado, arrumar um concurso, passar no concurso, casar muito bem, ter filho. Aí depois que se aposentar, você vai viajar, vai curtir. Então a gente Mas eu nem contei a maior. Eu nem contei, é tanta coisa. No meio do processo do meu ex-marido, do português, eu virei uma líder. Uhum. Eu pus os pratos na mesa e disse a ele... A história também é longa. Eu pus o prato na mesa e disse, não, a partir de hoje eu domino as coisas, a empresa. E fiquei por muitos anos tomando conta da empresa, que era dele. Foi dele, depois passou para mim. E tomei conta, só que depois, pronto... Tinha que ser, não é? Porque eu digo que nada é acaso. E a gente resolveu se
se afastar. Pronto. Então, entretanto, faço tudo, aí já veio o nome, a Mãe Black, Cosmet, 9944. Cosmet? Cosmet, de cosmético? Cosmético, né? E aí fui. Entretanto, também, nisso tudo, mas antes disso tudo, quando eu recebi a ordem para me isolar, eu comecei a escutar o Eduardo Costa. Porque na pintura era o Zezé de Camargo e Luciano, que eu amo. Já tive várias vezes em Portugal com ele. Amo de paixão. Foi eles que me inspiraram a pintar, o Zezé de Camargo e Luciano. Nessa segunda fase minha, foi o Eduardo Costa. Então, o Eduardo Costa, eu tinha que escutar o Eduardo Costa todos os dias e quase era ligado direto. A televisão, eu punha só Eduardo. As pessoas até me chamavam, não aguento mais Eduardo. Eu dizia, deixa ele, Edu, eu te amo. Então, não aguento mais Eduardo. Quem gosta dele sou eu, não é você. Então, eu comecei, através da música dele, era tipo um transe. Era um transe. Eu começava a criar. Pronto. Aí fechou tudo, a marca vai ser isso, o nome vai ser esse, o código é esse, e você vai para o Brasil. Foi ditado que eu tinha que ir para o Brasil. Gente, aquilo foi... Gente, acredita em vocês. Olha, aquilo foi assim, mágico. Eu tinha um imóvel para vender. Peraí, mas só uma pergunta antes. Você queria vir para o Brasil? Estava nos seus planos no Brasil? Não. A ordem foi vir para o Brasil. Olha só. Universal... E você, pela terceira vez, cumpriu a ordem. Cumpri a ordem. Claro, se você percebeu que as duas, sim, né? Sim. Quem sou eu para duvidar da energia superior, isso. Né? Por quê? Porque as visões que eu tinha dos famosos que eu frequentei, eu já vi ela na minha mente. Uhum. Eu já tinha... Era tudo passado para mim. Foi como um filme... Sei lá, é uma projeção. Eu tive uma projeção. Pronto. Aí a ordem foi, você agora vai para o Brasil. Aí eu vendi o apartamento. Aquilo foi interessante. Eu tinha um imóvel para vender e a gente sabe que as coisas não são... Cada um tem os seus dilemas na vida. Com certeza. Aquilo foi assim. Eu disse assim, não, mas eu vou vender. Gente, o primeiro gajo que entrou num apartamento, comprou o apartamento a dinheiro. O primeiro ainda? Ou seja... A dinheiro. Não tinha nem como duvidar, né? Não. Porque assim, a minha fé era tanta, e eles querem dizer, não, você vai para o Brasil. E eu perguntei assim, mas como é que eu vou para o Brasil com muito dinheiro? Como é que eu vou, que está tudo investido? E eles disseram, calma, você vai conseguir. Eu disse, não, então eu vou pôr o imóvel à venda. Entretanto, rolou outras coisas, que isso dá um livro, né? Rolou outras coisas. Dá um livro? Dá um podcast. Dá um podcast, depois. Aí, depois dá vários podcasts. Aí eu disse, não, então aproveitar agora, então eu vou vender. Gente, aí eu falei com falar que rapariga, mas é moça. A moça. Porque no Brasil, rapariga tem significado negativo, né? Rapariga é... Pois é. Aí eu falei com a moça e pronto, que ela já me ajudava bastante lá em Portugal. Gente, o primeiro gajo que entrou foi o primeiro gajo que comprou. E o gajo, lógico que não foi o preço que eu quis, mas a vida é assim. E a dinheiro. Gente, aquilo foi assim. Porque quando a gente tem uma fé, né? A fé vem da coisa que a gente não acontece. A gente tem certeza que aquilo vai acontecer antes mesmo dela acontecer. Se chama fé. A gente já vê, pronto. Eu sabia que eu ia vender. Eu tinha certeza, porque eles já tinham me dito. Mas eu não podia dizer a ninguém isso, que as pessoas iam me chamar... Você tá doida? Vai sair de Portugal, voltar pro Brasil. Agora você já tem casa aí. Mas... Isso. Aí o que eu fiz? Como eu gostava do gajo, do outro, do brasileiro, eu chamei ele para vir para o Brasil. Disse assim, olha uma coisa. Porque a gente voltava assim, né? Eu disse, olha uma coisa, eu vou para o Brasil. Queres ir comigo? E ele passou uma semana sem falar comigo. Só que eu peguei e fui, porque eu vinha para o Brasil de todo jeito, eu fui e comprei a passagem. A minha passagem sozinha. Já tinha feito o apartamento, já tinha vendido tudo. Comprei a passagem. Passado uma semana, ele me liga e diz assim, Ana, eu vou contigo. Eu disse, mas tu vai como? Porque eu já comprei a passagem. Geralmente, quando a gente compra uma passagem de avião, é muito difícil em cima ter voo, ter lugares. Geralmente não, eu disse, não, tu não vais, tu só vou em outro voo. E eu vou sábado, minha passagem da marca passada. Porque agora eu não quero que você vá mais. Pronto.
Pronto. Aí ele, não, mas tal, então vamos a Braga. Entretanto, a gente foi a Braga, mas o gajo teve tanta sorte que tinha 4 lugares pra ele vir. 4? 4. Quase é impossível. Porque eu venho do Brasil, eu venho para o Brasil há muitos anos. Eu quase nunca vi isso. Tinha 4. Sobrando ainda? E ele teve tanta sorte que ainda era do meu lado. Na mesma... Nossa! Ou seja, era pra ser. Ele era pra ser. Algumas coisas pronto, não aí entende, né? a gente veio. Pronto. Aí a gente comprou para o sábado, tudo. A gente veio. Só que o meu objetivo era ir para Recife e depois a gente ir para a terra dele, que ele é de Goiás. Não é? Ele é de Goiás. Porque eu tinha outro projeto também, não só no meu projeto, mas tinha outro projeto da construção civil com ele, porque eu percebo da construção, mas é a área do restauro. Foi a que eu sempre trabalhei com meus filhos. Então, pronto. E no Brasil é uma área muito bem valorizada, né? Isso. E a gente sempre diz no Brasil, você trazendo para esse ponto agora desse trabalho, que a gente vê como um trabalho braçal no Brasil, em qualquer outro lugar, mas é a profissão que mais talvez tenha oportunidades e tem menos gente trabalhando. Com certeza. E eu digo que a mão de obra, eu acho que está sendo mais valiosa do mundo, é a mão de obra, em qualquer lugar. Então, pronto, aí a gente tinha um projeto. Eu continuar na cosmética, como eu tinha, que ninguém ia me deitar para eu não terminar, e a gente entrar na construção civil. Ok. Aí eu jurando que tinha vindo casada com ele, né? Porque eu falei com ele, tudo direitinho, olha, a gente é marido, eu sei que tu é mais novo que eu, mas ele já sabia, não é? Então, pronto. Entretanto, a gente vai para Recife, Não, entretanto, a gente perde o voo do Porto para Lisboa. Mas vocês perderam o voo? Perdemos o voo, porque eu estava tão encantada com ele que perdi o voo. Perdi a hora. Emocionou. Tá olhando para aquela coisa. Quando eu olhei, o voo já estava fechando as portas. Aí sei que eu tive que pagar lá uma, porque foi culpa minha e tal. Mas, resumindo, concluindo, a gente chegou ao Brasil às 3 da manhã, e foi em outro voo. A gente era para chegar às 8 da noite, chegou às 3 da manhã, mas a gente chegou. Mas não atrasou muito, então, não atrasou muito. Pois, tivemos, não é sorte, eu não vou usar a palavra sorte, eu digo que tem que ser. Ok, a gente chega ao Brasil, a gente vai direto para o hotel. Eu não vou fazer propaganda, não, porque só se vocês me chamarem. Aí eu claro. faço. O hotel bem badalado de Recife, um dos melhores hotéis lá. Aquele lá? Aquele lá? A gente foi para lá, porque, entretanto, eu tinha alugado um apartamento, mas teve ali uma coisa por causa do dinheiro, por causa a era estrangeira, ainda está no Brasil, uma confusão, mas não por causa do dinheiro, por causa mesmo foi da tecnologia que não entrou e pronto, enfim. Aí eu gosto de fazer as coisas, não, eu fico no hotel e no outro dia eu vou lá resolver isso. Pronto. Aí depois a gente se mudou para o apartamento e tal. Pronto. Isso lá em Recife? Lá em Recife. E eu jurando, e eu com o meu projeto todo na mala, né? Para fazer, porque eu recebi ordem e ele tinha que ser feito. Entretanto, ele passa lá nem sequer, eu acho que um mês, e diz assim, eu quero ir embora para Goiás. Tratar da gente comprar terrenos. Aí, porque era outra área que a gente investia lá na terra dele. E eu disse assim, ok, tudo bem. Então, tu vais, quando os terrenos estiver visto, eu viajo e finalizo a compra. Então, ele foi embora para Goiás. Mas o projeto, porque eu sou uma mulher séria, e o que eu disser tem que ser feito, aí ele arranjou os terrenos, a gente foi. Só que, assim, o que acontece? Eu achava que estava casada com ele, só que eu não estava. Aí eu fiz tudo como uma pessoa séria fez e pus ele como ele morava comigo. Ficou como nas compras. No documento ali, tudo. Fiz um documento. O que acontece aqui? Mas eu sem ter coisa nenhuma. Pronto, esse gajo lá se informou, que eu nem sabia dessa lei brasileira, nem sabia que... Eu achava que ele não tinha direito nenhum, porque assim, pronto, eu sei que ele estava comigo, a gente ia construir tudo. Era conjunto ser tudo nosso, porque é assim, o conjunto é todo nosso, mas desde que as pessoas também estejam do lado para fazer a coisa evoluir. Para crescer junto, né? Isso. Não, isso é meu, mas espera aí, tu nem trabalhasse, como é que é teu? Eu penso assim, né? Porque eu também passei 21 anos com o pai do meu filho mais novo,
Você ficou quanto tempo lá? 21 anos vai Nossa, fazer. bastante tempo, uma vida com inteira, ele, né? com ele. Mas ele a mim dividiu as coisas, mas foi 21 anos. Uhum. E eu ajudei ele a ganhar dinheiro também. E ajudei ele na pior fase da vida dele. E fiz ele crescer também. Pronto, foi um conjunto. Sim. Né? Eu penso que a vida é um conjunto. Pronto. Aí, ele lá se informou. Os pais dele eram de lá de Goiás. Eu fui para a casa dos pais dele. Quando chegou lá, todo dia era uma briga. Todo dia era uma confusão. Como eu não tenho muita paciência, eu disse assim, olha uma coisa, eu não quero estar discutindo contigo, eu vou procurar uma casa, a gente vai arrendar uma casa para a gente tentar viver nossa vida, não, eu vou, não sei o quê. E eu tinha dito assim, olha uma coisa, isso eu ainda não tinha comprado os terrenos, mas a gente já estava de olho nos terrenos. Uhum. Eu disse para ele assim, olha uma coisa, se tu vê que não gosta de mim, se tu vê que se arrependesse, tudo bem, eu volto para Recife, eu volto para Portugal, graças a Deus, e ficar tudo assim, a gente não investe em nada, em mais nada, e deixa eu levar a minha vida. Não, porque eu gosto de você, só conversa fiada. Ó, mulherada que tá vendo aí essa história, diz uma coisa, escreve aqui nos comentários, se identifica com você essa história, tem alguma coisa parecida? Ó, tudo tá acontecendo aqui, porque se for coincidência com a realidade, é apenas ficção, quer dizer, não é ficção na vida dela. Ai, Deus. Não, porque eu gosto de você, não sei o quê, pronto, ok, tudo bem. Aí a gente comprou os terrenos, aí eu não sabia, realmente, eu não sabia, foi o que eu falei com o advogado, eu não sabia que aqui no Brasil era considerável união estável. Aí eu inventei de pôr ele na compra do terreno. Não que eu não quisesse que a gente crescesse e chegasse bilionário. Você estava com o objetivo de perpetuar, de fazer algo em conjunto, lógico. Certo. Até porque o investimento era todo meu, não era dele. Uhum. Mas não fazia questão, não. Dividia assim, mas que trabalhasse junto comigo. E trabalhasse para fazer junto, dinheiro. Né? Multiplica isso junto. aí. Aí ele... pronto, aí eu arranjei a casa, saí da casa dos pais dele. Entretanto, a gente sai da casa dos pais e tal. Só que, aquela coisa, ele sabia mais do que eu, né? E estava bem induzido. Um certo dia, ele adormeceu, não amanheceu em casa. Aí eu ligo com ele. Isso a gente já tinha os terrenos, já tinha um carro em conjunto. Tínhamos a vida, tínhamos o projeto. Mas, entretanto, também, eu nunca deixei de Mãe Black, lógico, né? Porque era o meu foco, era a minha marca. Eu ainda não tinha criado o produto. Eu estava, né? Ainda estava me assentando. Entretanto, ele lá se informa e tal. Aí, ele dormiu e não acordou em casa. Aí eu ligo para ele e digo assim, tu não vens para casa? Não, não venho. Caramba. Aí eu achei estranho. Aí eu disse assim, mas não vem por quê? Aí pronto, aí começou toda a coisa. Enfim, sem comentários. Começou o processo de ele dizer que tinha direito porque eu era casada com ele, que queria X, para eu dar X, senão não me deixava em paz. Começou a chantagem. Começou a pressionar. Isso. Aí eu tive que meter... Aí eu quis tentar fazer de bem, não deu certo. Aí eu tive que meter um advogado no meio. Acabou ficando aquele negócio chato dele, né? Muito chato. Eu fiquei muito triste com isso, porque não precisava disso. Pronto, entretanto, ficou uma chatice muito grande. Eu tive que meter... Aí a gente foi proibido de se falar, dele se aproximar de mim, não é? Uhum. Entretanto, tem outra história no meio, mas eu também não quero... Deixa para um próximo podcast. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar da Mãe Black. Então, a gente começou a mostrar aqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Deixa eu colocar aqui para a gente falar da Mãe Black para essa galera aqui. Deixa eu colocar aqui a galera tá vendo a gente no cantinho ali, bem pequenininha, bem em cima. E a gente vai falar aqui. Vamos falar da marca, então. Então, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu mostrar para a galera, se a galera estiver ouvindo bem. Eu tava abrindo aqui, a gente começou a falar desse post aqui, ó. Então, como é que foi isso aqui? Costa. Conta pra galera, como é que foi isso aqui? Costa. Entretanto, quando eu me isolei lá no... Como é que eu ia dizer? Lá em Goiás, não, em Braga. Ah, em Braga. Aí eu tive... o Eduardo, foi ele que me inspirou a criar tudo. Como eu tive um passado com os outros cantores... E tenho também trabalho feito por eles. Aí o Eduardo começou a me inspirar. Então, a voz dele, para mim, eu entrava em transe. Uhum. Aí eu tinha que escutar ele sempre, sempre, sempre. Dia e noite. Até hoje tu gosta de ouvir? Até hoje? Amo. Ele, outro dia,
eu entrei numa live. É assim, Eduardo, eu esperei um coração há meio ano. Só me deu um coração. Aí, agora, outro dia, ele entrou numa live a falar do novo projeto dele, que é lindo. Tudo que ele faz é maravilhoso. Eu entrei na live dele, aí disse a ele que a gratidão por ele ter me inspirado a criar a minha marca. E depois, pronto, aí outro dia eu entrei outra vez no projeto dele, que ele fala, né, do trabalho dele. Aí eu dei Edu, eu te amo, gratidão por tudo. Aí ele deu 3 corações. Eu fiquei tão feliz que eu tirei foto e pus no meu... Na primeira foi 1, nessa vez foi 3 agora. 3. Olha, só tô aumentando, e na próxima ele manda um recado pra você, hein? Aí pronto, aí assim, eu digo que ele foi o meu poço inspirador da marca. Que é, foi esse, ele. Que é esse aqui que vocês estão vendo em casa, galera. Esses coraçõezinhos aqui. Bastante coração aqui, hein? Isso. Coisa boa, hein? Isso. Gostoso, né? Isso. Quando você marca a pessoa que você admira, né? Isso. Deixa eu voltar um pouco para baixo aqui. Deixa eu deixar grande para você enxergar também aqui. Eu vi que aqui nós temos alguns produtos. Aí vamos lá, vamos falar da marca agora aqui, que a galera tá vendo na televisão também. Vamos contar a sua marca. Então você também traz aqui nas redes algumas dicas para a galera também sobre erros que estão danificando o seu cabelo. Olha, mulherada, se conectem, ó. Mãe Black 77 oficial lá no Instagram, pra você. Ó, água quente demais. Ó, tô ficando especialista nisso, hein? Pentear com força estraga o cabelo, mulherada. Secar o cabelo com calor excessivo, produtos errados. Então, quer evitar esses erros e recuperar a saúde? Você já sabe, né? Mãe Black. Ó, eu tô com essa propaganda aí. Maravilhosa. Mas conta pra gente essa inspiração, né? Porque a logo, de fato, é esse dourado ali, né? Como tá na embalagem aqui com preto, ficou bem legal também. Tudo mensagem universal. E como é que... Tá, aí como é que foi? Tu teve recebeu esse código e você tava lá em Portugal ainda? Até tem um código aí, Mãe Black, 99944 Cosmet. Mais pra baixo? Aqui? Tem um código, ele é um código. Sérum capilar, gostei dessa foto aqui, ficou legal. É porque eu registrei a marca é minha, não é? Aham. Que legal, tem bastante. Fui convidada pela Val, linda, rainha, maravilhosa. Deixa eu voltar aqui para o quê? Essa aqui o que era? Linda também. Essa aqui o que era? Essa é a Val. A Val, o Chiquinho e o doutor Hamilton, o marido da Val. Olha só, hein, tá? Gente maravilhosa. Tá entre as estrelas. Tem mais fotos do lado aqui. Eu tô ali no meio aqui do embaixo, grupo. Aqui, Foi né? um grupo, não é? Foi esse grupo aí que tá aí na foto. Fomos todos. Olha eu, linda. Que massa. Eu dizer a Val que... Aí a Val também, ela me acompanhou. A Val depois, lá ainda em Portugal, a gente começou a ter amizade pela mensagem também. Por isso que eu falo, as redes sociais hoje em dia tem que ser... As pessoas não exploram, mas as redes sociais é o caminho mais rápido pra gente conseguir contato com quem a gente não espera muitas vezes, né? Deixa eu ver aqui. O Chiquinho. O doutor da Ciesp também, eu ri tanto com ele que eu adoro rir. Ele tava ali também naquela foto? Opa, deixa eu voltar. Então eu apertei o botão errado. Deixa eu voltar. O doutor da Ciesp. Deixa eu voltar pra cá. Até que eu tinha vindo. Olha que máximo. Isso é a Val fazendo a propaganda do meu produto. A Val Marquió é linda. Mas que legal. E justamente linda, a Val é linda, gente. A Yara, nossa. Quer mandar um recado pra ela? Peraí. Aí, manda um recado pra ela. Aproveita agora pra fazer corte pra rede social, pra marcar todo mundo depois. Ela sabe que eu chamo ela de rainha. Ela sabe, ela também tá comigo desde Portugal. Eu já conheço ela há um tempo também. E ela sabe que ela tá comigo. E depois a Yara, que eu admiro demais a Yara. Sempre admirei. Chamei ela para fazer uma casa minha, ela nem... não é nada. Eu amo ela, é muito trabalho, eu sei. E era fora do país também. Então, eu disse a ela pessoalmente. Sempre a trabalhei, acho que ela é uma das melhores de todos os tempos. E conheci ela lá, fiquei muito emocionada, porque eu não sabia que a Yara ia estar. E a Yara estava lá. Então, eu fiquei muito emocionada. O restante dos participantes não conhecia e, assim, admirei, lógico, porque eles chegam lá por um trabalho, anos de trabalho, né? São conquistas. Sim. Então, a gente tem que bater palma para essa gente, sim. Porque eu, para criar a Mãe Black, quanto tempo eu não fiquei... não eliminei outras coisas da minha vida, não deixei pessoas que não me agregavam, guardei dinheiro... Muita coisa, envolve muita coisa. Então, eles estão lá, eles são exemplo para nós, sim. E a gente tem que bater palma. A gente não pode criticar.
gente que está no topo, gente que tem dinheiro, muito dinheiro, que são estrelas, porque essa gente também passou. Aliás, eu não é assim, eu tô no meu espaço ainda, não é? Mas eu admiro sim essa gente, porque eu quero ser uma delas e eu tô no caminho certo. Não, com certeza. E é justamente isso que a gente estava comentando agora há pouco, né? Que a gente julga muitas vezes quem tem dinheiro, fala que, o cara é famoso, o cara fica, sei lá, mas a gente não sabe o quanto esse cara não ralou para chegar tá onde ele tá, né? Não é tão simples assim. Quer ver? Tem mais imagens ali? Deixa eu voltar para cá, peraí, essa câmera aqui, esse botão aqui. Bom, pra galera que tá acostumado com Teimosia Produtiva, sabe que aqui o negócio é feito ao vivo. Então, eu estou mexendo aqui, estou olhando lá, estou conversando com ela. Deixa eu mudar aqui para as fotos do lado. Deixa eu mudar aqui mais. Tem bastante foto bacana, bem organizado. E para quem quiser comprar hoje, está disponível para compra? O pessoal consegue comprar, tem o site, ou compra direto pelo Instagram? Como é que é? Tem um site, é o @mãeblack. Peraí. É isso. Quem quiser comprar, deixa eu perguntar de novo para a galera para fazer corte para redes sociais. Ó. Quem quiser comprar a Mãe Black, onde consegue encontrar? Conta para a galera aí. Na loja virtual, @mãeblack. Eu sempre olho para ali. Na loja virtual, @mãeblack777 oficial. No Instagram? É a loja, no Instagram. Esse é o Instagram oficial da marca. Que eu criei também muito... Eu tinha outro Insta, só que eu fui profissionalizando a marca e tal. E tenho esse Insta agora profissional da marca. Agora vamos falar uma coisa importante. Agora vamos contar um pouco de história, porque tem gente em casa que pode estar perguntando, caramba, 21 anos em Portugal. As pessoas têm o sonho, no Brasil, uma boa parte de eu quero ir para a Europa, eu quero ir para Portugal, porque lá é melhor do que aqui. E as pessoas acham que é só festa, porque elas veem os brasileiros voltando para cá, porque, como você falou, você abriu mão de muita festa, abriu mão de estar com seus parentes, com seus familiares, para estar construindo isso ao longo do tempo lá em Portugal, durante esses 21 anos. E quando você veio para o Brasil, você veio com uma condição, até pela questão de conversão da moeda, muito favorável, porque, enfim, 6-1 não tem nem o que falar, né? 6 ou 7, dependendo da época, 5 alguma coisa. Mas conta pra gente como que é morar em Portugal. Por exemplo, hoje, se você chegasse em Portugal, tá a mesma coisa de 20 anos atrás? O que tu diria pra essa galera? Não tá. Eu digo que a gente, quando vai para outro país, a gente sai daqui, assim, eu sou brasileira, não é? A gente sai daqui com a mentalidade. E a gente tenta levar a nossa mentalidade lá, só que não é. É totalmente diferente. Então, para a gente tentar se encaixar no país, a gente é obrigado a mudar. O país mudou muito, não é? Eu tenho muito respeito por Portugal, aprendi muito, mas o Brasil é o Brasil. É o calor humano que a gente tem, que nós temos, os brasileiros. Mas sou grata, tenho família, tenho filhos, mas é assim, não tem nada. O nosso país... Assim, eu sentia muita falta do calor humano, muita falta. Eu vim aqui por isso, pelo calor humano das pessoas. Então, isso a mim... o que mais me pesou foi o calor humano. Isso me pesou muito. Mas é que interessante. Por exemplo, quando tu chegou lá, tu chegou trabalhando normal, que nem aqui, 6 horas, 8 horas? Não, foi o pai do meu filho, não. O pai do meu rapaz... Já estava lá? Não, eu não tinha filho. Eu não tinha filho com ele. Ele que eu conheci ele. Mas por que eu pergunto isso? Porque, por exemplo, eu vejo... O rapaz não era nem nascido ainda. Não só para Portugal, mas qualquer lugar fora do Brasil. O cara vai para os Estados Unidos, o cara vai para Austrália. Cara, lá ele trabalha em 2, 3, 4 empregos e, claro, vai acumular dinheiro, porque ele não tem tempo para balada, para gastar. Depende, para quem quer também, né? Eu acho que a vida, eu acho que aqui também nós temos várias oportunidades aqui. Mas eu acho que é das pessoas, porque eu só vim aprender o que era fazer dinheiro, né? Que tem o meu grande amigo William Sanches, amém. Também tô com ele, eu mandei um vídeo para ele, que ele me mandou, Ana, Mãe Black, faz um vídeo, Ana. Eu mandei o vídeo para ele. Ele, é assim, nós fazemos dinheiro. Então, eu tinha a mentalidade muito escassa do que era o dinheiro. Eu também vim aprender há pouco tempo, gente, o que é o dinheiro. Eu não sabia o que era o dinheiro, porque ninguém me ensinou o que é o dinheiro, ninguém me ensinou muita coisa. Eu fui aprender, como diz o outro, na raça e na escola da vida. E, assim, a gente... não são todos, porque os brasileiros são muito ricos. O nosso país é muito rico, há muitos brasileiros ricos. Do jeito que há brasileiros pobres e do jeito que há português pobre, há brasileiro rico e português rico. Então, é igual.
Não é só brasileiros pobres. Mas como eu fui criada numa cultura muito pobre, onde tudo era muito... Meu Deus. Então, eu levei aquilo por muitos anos, porque tudo fica na mente. Eu só fui aprender mesmo o que era o dinheiro quando eu passei aquela dificuldade do meu ex-marido. Entendeu? Foi aí que eu comecei a dar valor ao dinheiro. O que era o dinheiro, o que o dinheiro representava nas nossas vidas. Então, é assim, é muito bom, sim, a gente ir para outro país. Eu aprendi muito em Portugal, mas é a gente estar no nosso país. E acho que nós temos mais voz. Exato. A gente tem mais voz. É isso. Mas só para completar a pergunta que eu ia fazer, que eu comentei, o pessoal vai para fora, o pessoal trabalha em 2, 3 empregos, trabalha durante 5, 10 anos e volta para cá muito bem no Brasil. Só que enquanto ele estava no Brasil, ele trabalhava em só um emprego, das 8 às 18, estava louco para chegar à sexta para entortar e tomar cachaça. Vou te responder essa pergunta. Porque lá a vida não é brincadeira. Lá a vida não é brincadeira. Lá você não pode brincar. Se a gente for com... Eu, felizmente, brinquei um bocado porque o pai do meu filho era rico. Eu brinquei. Mas a vida também deu para trás para ele e eu precisei. A gente passou por... Aí depois ele... Pronto, tem toda uma história, né, gente? Tem que ser uns 10 podcasts. Mas aí depois, quando ele também levou um golpe muito grande lá, ele perdeu mais de 6 milhões de reais num golpe, numa obra que ele fez. Uau. Verdade. Aí eu posso dizer assim, eu brinquei um bocadinho, porque ele tinha dinheiro. Mas a gente não pode brincar. Aí depois a vida me ensinou que eu não podia brincar com o dinheiro, não podia fazer pouco do dinheiro. Quer dizer, inconscientemente, eu estava fazendo pouco, né? Uhum. Pronto, aí depois a gente aprende. Agora, assim, lá não é brincadeira. Quem quiser ter uma vida para vir aqui fazer alguma coisa, tem que levar outra vida. Não pode levar uma vida... porque não é simples, né? Como a gente falou, deixar filho, deixar família, esse calor humano. Não, né? Não é simples. Não. E quais são os próximos passos hoje da Mãe Black? O que você imagina para o futuro, assim, que você está... aspirando, né? Porque você comentou que está aqui no Brasil há 15 dias, 3 semanas? Não, é em Balneário. É em Balneário, verdade. Mas eu queria contar a história, como é que eu cheguei aqui em Balneário. Claro, aproveita a oportunidade. Eu tenho que agradecer um casal. Gente, foi assim. Eu não sei se tenho muito tempo. Tem, pode continuar. Aí eu vinha para Balneário, só que eu inventei de comprar um carro para vir para Balneário, porque eu precisava trazer os meus produtos. Aí eu comprei um carro. Só que aí o meu amigo, um beijo, meu amigo Ramon, sempre me ajudou em tudo que eu precisava em Goiás. Foi o cara que deu a cara por mim. Eu sou muito grata a ele também, por ele ter me ajudado naquilo que eu precisava. Então, a gente comprou um carro e veio para Goiás. Eu, na minha concepção, eu vinha conduzindo o carro, né? Só que, quando eu cheguei em Planaltina, a Polícia Federal me parou. E disse que eu não podia conduzir o carro. Por causa da habilitação? Do A habilitação. Uhum. Parece que estava vencido em 2 dias ou 3 dias, eu não sei. Pronto, eu obedeci, né? Só que depois foi um senhor me tirar lá, um Uber me tirar lá, eu e meu filho da polícia, para tirar o carro para a gente... Pronto, para eu não pegar no carro. Uhum. Eu temei, peguei no carro lá na frente. Aí eles vieram atrás de mim e mandaram eu parar no carro outra vez. Porque tu foi ousado, eu queria chegar em Balneário. Eles ficaram cuidando para ver se foi ter um carro de novo. Você não pode pegar no carro. Ai, meu Deus, e agora? Pronto. Como é que eu vou embora, né? E agora? Eu tenho que chegar em Balneário. Gente, eu digo que nada é acaso. Aí eu disse, não, eu vou lá no Detran, vou saber se eles me dão um guia. Quando eu chegar em Balneário, eu mudo a carta. Porque o meu pensamento é viver em Balneário. Resumindo e concluindo, eu nem podia voltar para Goiás, porque eu não tinha mais casa, e nem podia vir para Balneário, porque ele não deixava eu conduzir nem para trás nem para frente. Eu disse, não, então eu vou ficar aqui no meio de Planaltina. Eu nunca sei onde é Planaltina. Mas ousada você também vir dirigindo de lá para cá, hein? É chão, hein? É bastante mas estrada. Eu sou corajosa, eu sou uma mulher corajosa. E o meu filho também. Então... E ele é muito inteligente para as estradas, ele é muito inteligente. Então... Ele é o copiloto, ele fica do lado. Mãe, por aqui, por ali, por aqui, por ali. É? Então, a gente veio... Aí, o rapaz que tinha me tirado de lá, aí veio... foi me tirar a segunda vez. Eu liguei com ele, olha, venha tirar o carro outra vez, porque eu não posso conduzir o carro.
Nisso, ligo para um amigo meu aqui, o José. Entretanto, também quero agradecer também ao Adriano, meu amigo, que tudo, pronto, tem uma história porque eu estou aqui, foi por ele. Então, através dele, eu conheci o Josué. Então, eu liguei com ele e disse, amigo, eu não consigo pegar no carro e tu vais ter que me buscar em Planaltina. Imagina, o amigo, ele foi daqui de Balneário pra Planaltina te buscar? Esse amigo, hein? Cara, ó, eu não sei quem você é, mas você é amigo de verdade, hein? Putz, grilo, hein? Aí eu disse, tens que ir. Aí ele, como é que eu vou? Vem de autocarro, vai de autocarro. Ele, então, tá bem, então eu vou. Sei que ele viajou, acho que uns 2 dias e meio para ir me buscar. De ônibus daí foi? Sim, de ônibus. Autobus. Pois. Aí, o que acontece? Entretanto, lá, eu fui no Detran e o Detran não me deu autorização, porque disse que isso era do coisa e tal. Não me deu. E eu disse, pronto, então eu vou ficar na rua, aqui em Planaltina. Eu ligo para esse senhor, do Uber. Do Uber de novo. Liguei e comecei a chorar no meio da rua. Ai, pelo amor de Deus, olha, aconteceu isso. Eu não tenho ninguém aqui e eu preciso ir para Balneário. Mas já vem um amigo meu... Não, entretanto, eu ainda não tinha falado com o Josué. Aí eu disse, eu preciso chegar em Balneário. Eu preciso chegar em Balneário. Aí ele vai aí eu comecei a chorar, desesperada. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí ele pegou e me convidou. Você quer vir aqui para casa tomar um café? Gente, por isso que eu digo... O do Uber? O do Uber. Isso que eu falo. Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente não faz nem ideia, né? Impressionante. Por isso que eu digo, nada é acaso. Ele vinha para casa, toma um café, descansa, tal. Quando eu chego na casa dele, a esposa dele e eu. E ela veio cantando um louvor. Gente, eu chorei tanto. Olha só. Ela veio com aquela mensagem maravilhosa de Deus. Ela me disse tanta coisa que era verdade. Eu chorei tanto. Entretanto, resumindo e concluindo, esse gajo me deu hospedado na casa dele. E para mim e para o meu filho. Me deu hospedagem, a gente ficou lá. Passou lá 2 dias. Entretanto, eu falo com esse meu amigo e ele vai me buscar. Pronto, ele chegou lá 7 da manhã. Veio com o carro. Aí veio conduzindo até Balneário. Mas, entretanto, em Balneário... por isso que eu digo que nada é acaso. Entretanto, no meio do caminho, o carro apresenta um defeito. Porque já não bastava a polícia parar 2 vezes, ter que chamar o cara, ir para casa, deu problema no carro ainda. Aparece um defeito. Não é uma viagem, é uma aventura isso, né? Só que mas como a gente é precavido, a gente parou numa oficina e o gajo disse, não, eu acho melhor vocês ficarem aqui, porque para a gente verificar o carro e tal, vocês podem ter risco de nem chegar a Balneário. Aí o meu amigo, ele, não, mas eu vou, a gente chega. Aí eu também, na fé, eu e ele, a gente veio. Só que a gente ficou tendo mais cautela, pondo... Tá, mas o que tinha acontecido no carro, você sabe? Assim, ele esquentava? O que era? Não, ele saiu uma fumaça branca, No escapamento? No escapamento. Só que a gente ficou com medo, aí a gente ficou com medo que danificasse o carro. Medo de queimar junto de cabeçote, entrar água no óleo do motor e travar o motor. Isso. Aí foi Até que eu entendo um pouquinho de mecânica, viu? Isso. Aí foi nos aconselhado a gente ir pondo óleo de 100 quilômetros. Ah, então ele estava baixando o nível de óleo, então. Isso. Ah, ele estava baixando, queimando óleo. Isso. Aí foi isso a gente fez. Pronto, a gente foi fazendo e veio na fé. É só controle, só cuidar. Com certeza. Aí, entretanto... Sei que a gente chegou em Balneário, era o quê? 4 da manhã. A gente veio direto, 16 horas, eu acho, a conduzir. 16 horas. Aí Parando, a gente chegou em Balneário. Óleo, colocando, isso. Verificando. Depois ele não ficou muito a fazer fumaça, a gente veio embora. Resumindo e concluindo, eu digo que eu tinha que chegar em Balneário. Porque tudo contribuiu, aliás, tudo, né? Contribuiu para que eu não chegasse. Mas eu cheguei. Então, a marca, ter criado a marca e ter chegado onde cheguei é uma história de superação que tem muito mais para ser contada, que tem que fazer uns 200 podcasts. Mas isso que eu acho legal do podcast, justamente a gente compartilhar a nossa história com as pessoas. Porque o que eu digo? As pessoas me veem do lado de cada telinha, eu te veem do lado atrás da telinha, elas têm muito assim, nossa, o Edson é uma estrelinha. A Ana, meu Deus, olha só, agora é luxona, tá morando em Balneário Camboriú, agora tá... Então, só que as pessoas esquecem que pra gente... A única diferença, talvez, que a gente tem dessa galera que tá em casa é ousadia.
A gente muitas vezes não tem dinheiro, vai lá e cria uma ideia e põe pra rodar. E o negócio dá certo. Aí quebra, a gente ganha. Então é justamente essa... Pra galera entender que a gente também erra do lado de cá. Então, cara, aprenda com os perrengues dessa galera toda aí, pra você não precisar passar. Então, se inscreve nesse canal. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, agora é o momento pra você se inscrever. Ativa o sininho, manda pra galera que tá assistindo. Vai lá depois no Instagram, depois de terminar esse episódio. Eu vou deixar aqui na descrição, @mãeblack. @mãeblack777 oficial. A marca dos famosos. A marca dos famosos, olha só. Vou deixar pra vocês ali. Mas pode lá, continuar, não terminou ainda, tem muita coisa. Pronto, aí a gente chegou em Balneário, acho que era 4 da manhã, graças a Deus, e tudo bem, dormimos e tal, e vida que segue. E tocar para passar uma mensagem também, porque assim, uma mensagem de superação. Lógico, gente, não é fácil para ninguém. Para ninguém. E não está sendo fácil para mim também, não. Essa mudança, né? Não está sendo fácil. Só que acho que a gente tem que ter coragem. Coragem. E os desafios que aparecem, a gente não deixar que eles nos limitem. A gente tem que continuar. Porque, além de tudo, eu tenho uma missão também com a humanidade. E eu sei que quando eu estiver no patamar que eles vão me pôr, eu tenho que retribuir isso. Uma vez, eu também acho linda a história da Harry Potter, da senhora que criou Harry Potter. Aham. Eu não sei a história. Sofreu Conta pra gente, eu não sei a história. Eu não sei a história, conta pra gente. Eu também sofri violência doméstica com o pai dos meus 2 filhos. Então, ela era uma pessoa a criadora da Harry Potter, né? Uhum. Porque, assim, eu tenho em mente que eu criei uma marca bilionária. Ela, no momento, não é, mas ela vai ser. Então, a história da Harry Potter também me chamou muita atenção. Ela era uma mulher que sofreu muito. Ela tinha um filho. E ela sofria muito violência doméstica. Então, ela também foi espiritual, por isso que eu também admiro. E teve coragem de falar que foi. Se identifica, né? Se identifica. E ela chorava muito. Aí ela não tinha para onde ir com o filho. Aí uma senhora deu um abrigo a ela, uma casa. E em várias noites, o espiritual veio falar para ela e mandou ela escrever, dava contexto de escrever. Ela nem sabia que isso está, né? Ela só obedeceu, como eu fiz. Uhum. E ela escrevia. E a missão dela, e ela se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. E o Harry Potter foi negado, se não me engano, algumas vezes, não foi? Acho que ele foi negado antes de ser produzido, né? Do rapaz eu não conheço. Agora, da escritora, eu li quer dizer, eu tô falando o que eu li, né, sobre ela. E ela se tornou uma das mulheres... Ela só não se tornou a mulher mais rica do mundo porque ela doou metade da fortuna para caridade, para pessoas que sofriam violência doméstica, porque ela passou e ela sabe o que ela sofreu. Então, ela foi usada também. E eu digo que eu também estou sendo usada, porque eu vou chegar lá no patamar que eu estou indo para retribuir isso também para a humanidade, porque é isso que eu também vim fazer aqui nesse planeta. Com certeza, justamente, eu vejo que esse é um ponto muito importante, a gente ter essa missão de vida e não guardar pra gente a informação, né? Isso a aí. Algumas pessoas, eu não sei o que vocês acreditam, vocês que estão aí desse outro lado. Vai lá, aqui, meninos e meninas, quer? Tem um cafezinho pra gente? Ó, um cafezinho pra mamãe, ó. Pra galera que tá falando, vem cá, mostra. Agora te viu, volta pra cá agora. Pega o café e volta aqui, dá um oi pra galera naquela câmera lá. Esse é o aventureiro que viajou com ela lá, que deu esses perrengues no carro todo. Tem história pra contar. Ele tá no cantinho ali só dando risada quando ela começa a contar a história. Porque não é fácil esses perrengues de fato não, né? Ai, Deus. Mas justamente, eu não sei que a galera tá em casa acredita, mas na própria Bíblia diz, né, que se a gente não abrir nossa boca para falar o que Deus manda a gente falar, uma pedra vai falar no nosso lugar. Então, por isso que eu tô aqui dando voz para essa galera, para quem quiser falar. Então, aproveita. Com certeza. E, bom, continua. Mas outra coisa também que eu vejo muito é assim, esse meu ex-companheiro, esse da Goiás, na verdade, ele foi o meu impulso. O contra dele também me fez seguir outra missão. Entendeu? Eu acho que eu usei de forma inteligente, não é? A dificuldade que as pessoas... Lógico, eu vou falar porque faz parte, não é, gente? Uhum. Não é nada de...
A dificuldade que as pessoas tentam pôr na vida dos outros e até mesmo, às vezes, tentar... como é que eu ia dizer aqui no Brasil? Tentar duvidar da capacidade. Aí você mostra que não. Porque, na verdade, isso aqui que eu estou hoje tendo o prazer de fazer o podcast, eles já tinham me mostrado para mim que eu ia chegar aqui. E a minha história, tanto do processo, de tudo, e do meu amor que eu tenho pelo cantor Eduardo Costa, ela ia ser contada. E vai chegar até ele, que ele também faz parte do meu sucesso, e foi ele que me inspirou a criar essa grande marca, que eu tenho, eu sempre digo, eu tenho, assim, eu falo que ela é o Império Mãe Black. Eu sonho em ser o Império. Mas olha que legal, tô falando justamente sobre isso. Você viu, né, quando o papo é bom, já passou de 1 hora, né, a conversa flui, né? Mas eu acho muito legal essa questão, porque justamente as coisas, tudo surge primeiro na nossa mente. E a segunda coisa mais importante surgiu eu acreditar que isso vai acontecer. E o terceiro ponto é eu praticar isso e mandar essa energia para Deus, para o universo, que é a marca dos famosos, já é a marca dos famosos. Da mesma forma que eu falo que o nosso podcast é o maior podcast de Balneário Camboriú. Então já é o maior podcast de Santa Catarina, justamente com esse foco no empreendedorismo. É porque quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas imaginam somente a negócios. E, cara, o empreendedorismo, primeiro, na minha opinião, ele parte da educação mental da pessoa, né? O doutor Laí Ribeiro, grande doutor Laí Ribeiro, ele tem uma frase que diz que tudo começa na mente. Eu acho que essa frase é dele, mas eu acho que é. Se eu estiver enganada aqui, me perdoe. Mas eu acho que ele diz que tudo começa na mente. Ele diz a mesa. Antes de existir a mesa, alguém pensou na mesa. E a mesa está cá. Um copo, o telemóveis, os copos. Então, assim, primeiro a Mãe Black foi criada na minha mente. Foi implantada na minha mente. Eu não tinha nada, gente. Eu nem sabia que existia Mãe Black, que ia existir produto, que ia aparecer o Eduardo Costa, que ia aparecer os famosos. Eu não sabia nada. Eles foram me indicando, eu fui acreditando. Primeiro nasceu aqui. E eu tenho muito, o meu mental está muito preparado para o que eu ainda vou conseguir. Então, toda a ideia começa na mente. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você está muito determinada. E outro ponto muito importante, você está investindo em você. Né? Porque o fato de você sair de um país, atravessar o Brasil inteiro, tudo isso tem custo e as pessoas não veem esse custo. Né? Para vir de Goiás para cá, são algumas abastecidas, alguns pedágios, alimentação. Então, e não só isso, mas vir do Brasil. Então, vir para o Brasil. Então, isso é muito importante. Eu acredito, eu falo muito com a minha esposa também, justamente sobre isso. Eu falo, quanto mais a gente está disposto a investir, alguns falam gastar, né? Mas quanto mais a gente está disposto a investir, maior o retorno que a gente tem. Só que aí entra um ponto muito importante, que as pessoas eu vejo que muitas vezes elas não têm, que é justamente essa clareza do que eu quero fazer. Você, por exemplo, você tem clareza. É a Mãe Black, é a marca dos famosos, vamos se tornar muito rico, é a maior do Brasil, é a maior do mundo. Ou seja, você já tem isso na sua mente, Então, esse talvez seja um dos principais obstáculos do sucesso de muita gente. Primeiro, elas veem algo na rede social, acham que simplesmente arrastei para cima, tô rico. E não é bem assim, né? Tem que pagar o preço, né? Não, gente, não. A gente tem que pagar. E eu ainda pago o preço, tá? Eu pago o preço e tô cá para pagar o preço. Porque eu tenho uma missão. Então, ela tá cá. Tudo que foi me falado tá concretizado, tudo. Então, é continuar. Mas, entretanto, eu também quero que vocês me acompanhem nas redes sociais. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês. Vai ser o primeiro link que a gente vai deixar aqui embaixo deste vídeo. Isso. Então, espera terminar. Tá, espera terminar. Aí você vai lá e se inscreve. Escreve também e me apoiem, divulguem, porque eu preciso... Nenhuma empresa, ela se mantém sem venda. E eu preciso vender, até porque eu também tenho uma causa social. Então, eu não faço tudo sozinha. Eu preciso de vocês para me apoiar, para fazer mais gente feliz, para criar mais riqueza no universo. Agora, para a gente fazer aquele pitch de venda, você falou que tem uma receita exclusiva. Ah, tá. Nem falei da receita. Conta pra galera, pra gente finalizar essa questão da receita. O que é essa receita e o que você tá buscando também? Eu tenho uma fórmula que eu não fiz na Mãe Black agora, mas
Eu tenho uma fórmula, essa fórmula já está comigo há muito... Antes de nascer Mãe Black, tudo, já está comigo há muitos anos. Então, eu não pus na Mãe Black porque era muito demorado e não deu tempo e não foi atuado para eu fazer. Mas ela está comigo. Eu tenho a fórmula do Mãe Black para crescer cabelo. Essa fórmula é minha. Eu já uso há muitos anos. Eu teve uma certa altura do meu ex-marido, eu rapei a cabeça por uma ordem divina também. Pronto, foi um processo. E desde então, eu comecei a usar e o meu cabelo só cresce. Eu ri tanto com meu amigo, eu dizia que nasce cabelo em testa. Então, ó, se a galera... cabelo em testa. E aí, hoje, o objetivo, você estaria buscando um investidor, Sim. algo nesse sentido? Conta pra galera. Na verdade, eu queria, lógico, tudo é investimento. Então, se tiver alguém interessado em se unir comigo, porque a gente não cresce sozinho também, né, gente? Né? Então, se tiver alguém que tenha um poder financeiro bom e queira acreditar na Mãe Black, na estrutura que ela está sendo criada, e está no momento, que me procurem. Porque eu também tenho vários projetos, vários. Pra te encontrar, o pessoal encontra pelo Instagram. Pelo Insta. Então, galera, vai estar o Insta ali. Se você interessou, quer saber um pouco mais, conhecer sobre a fórmula, o que ela realmente tem de diferente. Claro que ela não vai te contar o segredo da Coca, mas você pode fazer parte desse projeto, Isso né? aí. Agora, o segredo da Coca ninguém conta, ninguém sabe. E lá também tem um Zap, na rede social. Embaixo tem o meu Zap. O link da bio ali. Isso, tem um link, tem tudo. Então, é isso que eu espero. Eu espero aqui vir fazer vários podcasts. Trazer os seus convidados. Trazer os meus convidados. Quem sabe fazer um Mãe Black Podcast, hein? Amém. Quem sabe, hein? Amém. Trazendo aí as revendedoras, trazendo o pessoal que está usando, os famosos que você conhece. Afinal de contas, estamos em Balneário Camboriú e eu sei que você, famoso, vem para cá passar suas férias e é muito fácil a gente conseguir conectar você com a Mãe Black, né? Com certeza. E eu estou aguardando. Estou aguardando toda essa gente que me apoia. Já está acabando, não? Posso falar? Pode falar. Pode ficar tranquilo, flui. Okay. Flui, galera, flui. Quero agradecer essa gente. Não por eles... A gente fala muito, é famoso. Gente, eles foram como nós. Eu estava olhando o Eduardo... Eu não me canso de ver Eduardo Costa, né? Eu estava olhando a reportagem dele. Gente, ele ficou na rua, ele passou... Gente, há um sofrimento. Hoje ele tem o que tem, como a Val, como a Yara. Eu não sei da Yara, porque eu não conheço, não me aprofundei na história dela. Eu sei que ela é casada com um grande, né, que eu chamo ele o mago da arquitetura mundial, o Aquiles. Então, essa gente, a maioria delas, passam por dificuldades. Elas não cresceram estralar, hoje eu vou ser famosa, amanhã eu vou ser rica. Gente, não. Isso é um processo que a gente tem que acreditar na gente. Então, é assim, por que eu tenho toda a admiração das pessoas que por acaso são famosas? Por isso que eu pus a marca dos famosos também. Porque foram eles sim que me deram todo o apoio por trás. Eles não investiram nenhum financeiro em mim, mas só o nome deles e estar comigo e falando da minha marca e usando o meu produto vai me fazer a estrada. Percebeu? É nesse sentido. O André Gonçalves está comigo. Maravilhoso. Ele, tudo que eu posto, ele vê, a gente fala. E eu quero estar com essa gente, sim. Eu já tive com a Val, com a Yara. Mas eu já convidei eles para vir para Balneário, né? Porque eu achei a cidade maravilhosa. Com certeza. Então, eu quero sim estar com essa gente, sim. E quero sim criar o Império Mãe Black. Porque foi isso que eu vim aqui para fazer. Eles não estão comigo à toa. Isso tem um fundamento. Eu acreditei em mim e tocar para contar a minha história. E espero contar muito mais daqui para frente. Porque tudo que eu estou vivendo hoje aqui foi passado que eu ia idealizar. Ou seja, de alguma forma eu ia contar a minha história para o mundo, porque na verdade isso vai para o mundo. Isso vai para o mundo. Essa é a vantagem do YouTube, né, da internet. Hoje isso aí. Daqui vai para o mundo. Inclusive já está no mundo que eu te marquei no Instagram, que já está no mundo já. E vai para o mundo. Então, eu além de ser não para homem, para mulher, eu sou incentivadora também. Eu tenho uma missão para mulheres e pessoas e homens acreditar em nós mesmos, que nós conseguimos. Isso aí. Tenho vários e outros projetos para se fazer. E queria fazer um apelo aqui. Pode mandar. Eu queria, assim, são duas pessoas que eu tenho que ver pessoalmente,
que é o André Gonçalves, que eu não conheço pessoalmente, e o Eduardo Costa. E ter o prazer de falar com eles pessoalmente o quanto... E o William Sanches também, que eu também não conheço, também está comigo. Quem? Desculpa. O William Sanches. Ele trabalha... Ai, meu Deus. Ele é bem famoso também, faz vários livros. Ele também começou, também tem uma história bem... E hoje ele está onde está porque ele merece, ele sabe as mensagens que eu passo para ele. E ele para mim. E me apoia também. Então, é assim, são 3 pessoas que falta eu abraçar e sentir essa energia. E agradecer essa gente toda. Não por elas ser famosas, é porque elas estão comigo mesmo. E se elas estão comigo é porque eu tenho algo de especial para elas também. Com certeza. Eu quero aproveitar, sempre no finalzinho eu peço pro convidado, eu vou mandar tchau pra galera. Depois que eu mando tchau pro pessoal, você vai mandar uma mensagem pra galera, uma mensagem pra gente fechar, e depois que você fala, eu não falo mais nada. Então, a palavra final dos podcasts Teimosia Produtiva é do convidado. Então, ele que vai dar esta mensagem. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Espero que essa história tenha te trazido alguns insights, trazido boas ideias e inspiração para você continuar e entender que se tá difícil, cara, porque tá no caminho certo. Se estiver muito fácil, desconfia. E agora, fica com a mensagem da Mãe Black pra gente fechar. Tá contigo, naquela câmera ali. É isso, gente. Eu contei aqui um bocadinho da minha história. Lógico que eu vou ter que fazer vários podcasts, não é? Mas que vocês não desistam de vocês. Eu estou aqui, eu sou prova viva que a gente consegue sim. E estou aqui para mostrar o meu trabalho, o meu talento, porque eu sou uma artista. Eu tenho obras pintadas também. Então, eu nasci para brilhar. E estou aqui para mostrar para vós que não é onde a gente nasce, nem o que as pessoas querem que a gente seja. É a gente acreditar na gente e mostrar, como eu vim mostrar agora para o mundo, onde é que eu estou. E ainda vem muito mais. Isso é o primeiro de muitos, com certeza. E Eduardo Costa, te amo e gratidão pelas tuas músicas tocar a minha alma e eu criar essa grande marca. Foi através de você. Teimosia Produtiva.